carros esportivos. Esse projeto todo começou comigo querendo fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. E agora o projeto virou algo maior que isso. Estamos construindo uma lataria completamente customizada e vamos fazer um molde de fibra de vidro por cima dela. No final vai parecer um carro de brinquedo, mas em tamanho real. Parece simples, né? A gente vai ter muito trabalho. Progredimos muito com a traseira do carro. Colocar o para-choque do Porsche facilitou muito o processo. Agora, indo para a dianteira, ela está zerada. Eu nunca construí um carro assim. Estamos indo peça por peça. Mas no final, ele tem que parecer que teve um design completo e consistente. O que deu o pontapé inicial da traseira foi começar com alguma coisa, sabe? Uma forma que representasse o todo. Eu tô torcendo para conseguir uma forma que conecte essa dianteira com a traseira. O Victor me pediu para encontrá-lo no ferro velho dele. Ele tem umas ideias me esperando. Vamos ver o que a gente acha. Pedir pro pessoal colocar um monte de peças de carro aí. Ah, entendi. Dá uma olhada e vê o que dá para usar e a gente começa daí. Beleza. Chamei o Ian para vir dar uma olhada no meu ferro velho, para decidir o que usar no carro. Antes de eu sair e comprar peças, pensei que daria para achar alguma coisa aqui. Quando eu cheguei no ferro velho do Victor, eu já sabia o que esperar. Não é exatamente o lugar para achar uma coisa muito exótica. Olha só, você reconhece isso? A gente estava andando e eu já conhecia a primeira coisa que ele me mostrou. Era uma parte de um Volkswagen. Eu acho que esse daí, sei lá, vai ficar meio esquisito nesse projeto. Eu não sei o que é isso, mas não se bota assim, né? A gente aumenta aqui porque estava parecendo meio pequeno. É, e todas essas porcarias de latarias de Ford. São Zephyrs. Eles têm o formato, mas são muito grandes. Uma coisa moderna feito essa funcionaria melhor. Eu falei pro Victor que poderíamos usar qualquer parte que ele quisesse, mas ela precisava ter a forma certa. A parte certa pra gente chegar no design que queremos. Eu tenho mais umas coisas naquele canto. Vamos ver no que dá. Eu juntei 25 anos de peças. Minha mulher chama isso de lixo. Eu chamo de tesouro. Ah, sim. Eu reconheço as partes desse carro, mas olha aqui. Era esse tipo de coisa que eu tava pensando, viu? Isso é uma peça muito mais moderna. Eu achei interessante. Mas isso é muito quadrado. Eu tô querendo aquelas partes redondas. Eu só preciso disso. Esse daqui tá mais pro que eu quero. Mas mesmo assim ainda não tá redondo, não. Eu sei que essas partes são muito brutas, pois elas são muito brutas, mas olha, com o Ian nunca dá pra saber o que ele vai fazer. Olha essas aqui. Essa é mais o que eu quero. Eu não sei o que é isso, provavelmente é mais novo. Não sei de onde essa peça veio. Parece até que elas pegaram fogo, mas as duas... elas estão um pouco queimadas. Ele tinha duas partes queimadas. E mesmo elas sendo bonitas, tinham um design mais moderno. O Zephyr e o Volkswagen eram muito exagerados, mas essas partes são mais comuns. Não ia ficar assim, mas aí a gente alarga, não é? Abre mais isso aqui para caber as rodas e depois essa curva já entra direto no capô. Acho que dá para você trabalhar com isso. O que é que você acha? O Victor é cheio das ideias malucas. Ele fica falando, gesticulando, realmente tenta me convencer de todas as formas que dá pra fazer com as peças que ele tem. A gente só precisa botar elas na garagem e ver o que acontece. É como todo mundo fala. Se você construir, ele virá. Então, se eu falar o que fazer, você vai conseguir. Essa é a minha filosofia. E ele ataca novamente, tentando me vender mais uma ideia maluca. E qual é desse para-choque ali? Qual é a dele? Tá construindo outro carro pelas minhas costas, malandro? É uma coisinha que eu peguei em Pomona. O preço tava bom, eu não precisava, mas eu comprei. Esse para-choque do Victor me parece ser de um carro tunado. Não é muito bem o que a gente quer, mas pode ser um bom ponto de partida. Não sei se isso vai encaixar no carro, mas é que nem o para-choque traseiro, é um bom começo. A gente vai acabar mudando o estilo dele, mas já é um para-choque do... Beleza, vamos tentar com esses daí. Temos dois Pode paralamas deixar e que isso. eu levo Vamos ver no que dá. Nós temos um monte de peças bem variadas. Tem muito potencial. Só precisamos levar tudo para a garagem e ver. Nós já selecionamos e levamos tudo para a garagem para ver como é que fica.
Estamos partindo do zero com isso. Uma folha em branco. A primeira coisa a se fazer é um modelo com as partes. O Sterling é quadradão e isso não é o que a gente quer. Viu só? Tá tudo fora de proporção. Mas foi assim que eu pensei que seria. Eu só tô pensando nessa ponta indo até o capô. O resto seria todo descartado. É, só isso que eu quero, mas um pouco mais alto. O estilo da dianteira é o que queremos criar, com os paralamas mais altos e um teto bem baixo. Eu coloquei os paralamas no carro e é mais ou menos o que queremos fazer. Esses já são muito melhores que o Sterling, já que são mais redondos. Estamos nos distanciando da forma mais achatada. Já temos um arco aqui, tá dando certo. Ele quase encaixa. Foi assim que Henry Ford começou. Com certeza. As únicas coisas que ele não tinha eram ferramentas sem fio. O conceito que estamos criando desde o começo nesse carro não é diferente do que os outros fabricantes fazem. Temos um pouquinho feito à mão, mas também usamos peças prontas que nós modificamos até ficarem como queremos. Estou aqui olhando o para-choque traseiro e acho que precisamos melhorar um pouco, mas já é um ponto de partida muito melhor que o Sterling retão. E eu sei que você vai querer tudo muito mais centralizado, mas tente lembrar que podemos fazer o mesmo que fizemos na traseira, rebaixar um pouco e depois podemos adicionar mais curvatura no topo. Eu consigo imaginar que esses paralamas são o que a gente precisa, mas eu quero colocar o para-choque também. Tudo tem que funcionar junto. Tá muito feio, cara. É um rosto que apenas a mãe amaria. É, pra ser sincero, tá horrível. Eu acho que o termo científico é cara de c***. A gente não vai poder usar esse para-choque. No fim das contas, não ficou bom. Mas, por enquanto, eu digo que é um substituto. Os paralamas, alguma coisa, não tá direito. Eles pareciam mais curvados lá no ferro velho. Mas agora que estão no carro parecem ser bem retos. Esses paralamas queimados têm um pouco do formato que imaginamos, mas não tem aquele arco que desce até o capô como queremos. O que nós vamos fazer agora vai ser colocar uma placa de alumínio ali, só para tentar visualizar os contornos em potencial que ele oferece, para ver se rola. Eu entendo o que você quer mudar aqui, mas tem alguma coisa nessa transição que está me incomodando. Juntar todas essas partes é uma base, um ponto de partida. Só que eu não tenho certeza. Eu fico pensando se temos outras opções. Isso tudo é muito bom, conceitualmente, mas estamos usando partes de carros normais. Você queria uma coisa exótica, então talvez um Porsche não seja uma opção tão ruim, já que ele... As partes originais, já que ele funcionou tão bem na traseira, é uma forma muito mais arredondada. Pode acabar melhorando o visual. A ideia de ter um modelo vivo é que a luzinha acende, bate aquela ideia brilhante, mas isso não tá rolando. A gente precisa de alguma coisa que nos diga como prosseguir. Dá uma olhada. Isso aqui tem uma aparência muito mais esportiva do que o outro. Olha, é como se o farol pertencesse a isso aqui. Só que a gente não quer denunciar que isso é um Porsche. Eu gostei da posição de como ficou aí, mas Bem, o farol tá me incomodando, não é o que eu pensava. É, eu concordo. Eles denunciam na hora. Não queremos que fique igual a um Porsche, então eu tô tentando pensar em como dar uma enganada. O carro tá mais largo que antes, então eu vou ter que mudar um pouco o ângulo, exagerar as proporções e talvez funcione. Isso aqui representa muito melhor a transição para o capô que você queria. E talvez o paralama do Porsche seja mesmo a melhor opção. É, e aí quando esse farol sair e essa lataria vier até aqui embaixo no para-choque, colocamos o farol que for aqui e a minha curva fica bem aqui. Fica bem aqui. É, a gente passa uma fita, pinta tudo como fizemos com a traseira, tudo monocromático. Esses paralamas foram uma boa escolha. Eu vou colocá-los no lugar, marcar a linha com fita e ter uma ideia de como vai ser em 3 dimensões. A maior preocupação do Victor é isso não ficar parecendo um Porsche. E nós usamos essas partes, mas temos certeza que ficará com uma cara única. Agora parece que vai funcionar. Não é uma coisa que eu mostraria pra minha esposa. É, mas é um passo de cada vez, cara. Ninguém disse que seria fácil. O Victor tá visivelmente ansioso com esse modelo, mas ainda tá muito cru. Eu tenho algumas ideias e acho que vou conseguir. Eu só preciso de mais um truque de mágica.
Tenho uma ideia geral de como isso vai ficar. Primeiramente, eu preciso tirar um monte de material da parte da frente do teto. O que eu tenho que fazer agora é me livrar dessas que estão no caminho. Eu vou tirar tudo que eu não preciso. O formato do teto vai mudar completamente, mas as partes que o Victor não queria que saíssem ainda estão intactas. O Victor está sempre me falando de referência, então ele me trouxe um monte de modelos de referência. Eu tenho outras ideias para ele. O inspetor da garagem nunca viu uma coisa dessa antes. Nós vamos passear de carro o tempo todo. Mas agora ele é um monstro, comparado com esses carros. Se tem uma coisa que esse cachorro ama, são petiscos. Super carros. Super entrega de comida de cachorro. Tirando isso, ainda temos um carro para construir. Vamos nessa. A primeira coisa que eu quero fazer é me livrar desses faróis. Tirar eles daí e colocar uma coisa diferente nessa dianteira. Isso tá muito melhor do que aquelas partes esquisitas. Os paralamas estão perfeitos. Por conta do que escolhemos para as calotas e para os pneus, os paralamas não estão encaixando no lugar. Então eu tive que tirá-los, mudar um pouco o ângulo, subir tudo. E agora, mesmo eles sendo paralamas de um Porsche, não dá para perceber se for comparar com um outro. É muito impressionante. Mas, novamente, temos um buraco enorme no carro. E eu tenho uma coisa em mente que talvez funcione. A coisa boa desse Sterling é que ele tem aquele conceito que a gente quer. E assim como fiz com o resto, eu vou usar as partes que precisar e o resto eu vou meter a faca. Adorei esse capô. Dá pra ver que ele vem até essa área, como o Victor queria. Essa curva vai perfeitamente até aqui, mas aqui ele já começa a subir. E isso nós não queremos. Assim como todas as outras partes desse carro, estamos tentando customizar de alguma forma. Eu tô cortando bastante o capô do Sterling. Eu só vou usar a parte que representa o que eu quero no final. Perfeito. Ele é bem curvado, apesar de que quem olha acha que é reto. E depois que parafusar, será uma transição perfeita até os paralamas. Só de remover as curvas e de cortar um pouco, acho que o capô já está muito melhor. Agora eu só preciso fazer uma estrutura simples para segurar tudo e vai ficar chupeta. Vou usar essas placas de alumínio da mesma forma que na traseira. Eu vou criar o contorno, alguma coisa que dê para transformar no visual final que eu quero. Já que esse carro só vai servir para o molde, vale tudo para construir isso. É só um protótipo. Agora estamos no caminho certo. Isso tudo é um conceito. Eu vou passar uma fita em tudo, passar uma tinta, sentar e dar uma analisada. Depois de colocar esses paralamas no lugar, eu consigo ver bem o potencial dessa curvatura e as proporções que o Victor estava me falando. Eu prevejo um problema com o para-choque. Talvez não seja o melhor para esse carro. Vamos ter que dar um jeito nisso. Tenho certeza que esse para-choque não é o certo, mas ele pelo menos dá uma base para a gente trabalhar. Soldei essa barra para sustentar o para-choque, mas eu definitivamente preciso largá-la. Uma coisa que aprendi depois de tanto cortar carro é como manter o visual. É só seccionar e depois cortar as duas pontas e alargar individualmente. Por mais que soe como uma ideia louca, é só passar uma placa de alumínio. Assim teremos uma base limpa na qual poderemos trabalhar. Se você tapar os lugares certos e forçar bastante a vista, ele até que fica bonitinho. Tá ficando maneiro. Gosto de como isso tá ficando. Eu vou deixar o outro lado igual e vai estar quase lá. Esse carro tá bem diferente da última vez que o Victor viu. E eu tô curioso para saber o que ele vai achar.